pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clarice Cast. Estamos chegando com mais um episódio para vocês e hoje eu estou muito bem acompanhada porque eu trouxe para vocês a Gabriela Martins, que é consultora de imagem, e hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Clarice. Como eu te falei, é uma honra estar aqui, um prazer enorme. Agradeço demais pelo convite e pela oportunidade de poder falar tanto aqui para você quanto para todo mundo que te assiste também. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Mas vamos lá, pessoal. Já começando a nossa conversa, Gabi, já quero perguntar para você como você entrou aí para ser consultora de imagem, entrou nessa profissão. Você sempre fez isso ou não? Você já tinha outra profissão, migrou para essa? Como que foi, Gabi? Clarice, eu falo que a consultoria de imagem, ela me escolheu, na verdade. Eu morava em Curitiba e voltei a morar aqui em 2019. E desde sempre, desde criança, sempre foi meu sonho trabalhar com moda. Então, assim, durante esse processo, depois a gente vai falar disso também, eu tive loja, enfim. Mas a consultoria, quando eu voltei para cá em 2019, eu falei, eu vou tirar esse sonho do papel. Que já era um sonho que eu tinha lá, não deu para eu fazer. E aí vim para cá e falei, é agora. Aí veio o quê? Pandemia. Acabou com o sonho. Bem no meio da pandemia. Acabou com o sonho. Descobri também que eu estava grávida, falei, vamos adiar mais um pouquinho. Em 2020, assim que as escolas foram abrindo de novo, os cursos puderam ser feitos outra vez, eu fui fazer. Então, desde 2020, que foi quando eu me formei, eu estou nessa área. E, de fato, foi uma área que me escolheu. Foi uma área que, por mais que eu sempre quisesse fazer isso, eu imaginava que eu fosse trabalhar tendo loja, tendo outras coisas relacionadas à moda. E quando eu, de fato, comecei na consultoria de imagem, eu falei, é isso que eu quero para a vida toda. Então, desde 2020, eu atuo como consultora de imagem. Antes eu trabalhava como auxiliar administrativa. E aí teve essa transição que eu me encontrei. Foi a melhor coisa do mundo e tô aí, desde 2020. Ótimo, Gabi, muito legal. E engraçado, igual você falou, que estava desde a infância, né? Desde a infância. É engraçado como a gente, na infância, revela muitas coisas sobre a nossa vida, sobre o futuro, sobre o que a gente quer ser lá na frente. Verdade. Né? Eu falo que, assim, lembrando dessa questão de infância, a minha avó morava em Curvelo e eu e minhas primas, a gente desfilava com o vestido da minha avó e quem que era a estilista do desfile era eu. Que legal! Pegava lençol, pegava um tanto de coisa e fazia. Então, assim, é de fato, desde criança, querendo trabalhar nesse ramo. Isso já estava enraizado em você. Já era um sonho desde sempre. E me responde uma coisa, Gabi, quanto tempo você já está na área aí de consultoria de imagem? Então, desde 2020, esse ano fazem 4 anos, né? Eu formei em abril de 2020. Então, desde essa época, eu tô atendendo. Nossa, muito bacana. E aí eu falo que, assim, agora que eu digo, há uns 2 anos atrás, que parece que as coisas engrenaram, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vai começar com as coisas e vão vir também os resultados muito rápidos, né? Exatamente. E nem sempre é assim. Mas desde 2020. Então, Gabi, agora eu quero que você me responda uma coisa. Como que funciona a sua profissão no dia a dia? Como que é a sua dinâmica? Tem clientes homens, mulheres? Como que é isso? A consultoria de imagem, eu falo que, assim, as pessoas, às vezes, por ver só em rede social, têm uma ideia diferente do que de fato acontece. Então, a consultoria de imagem não é eu chegar lá na sua casa e, como se diz, tirar todas as suas peças do guarda-roupa, nós vamos jogar tudo fora, isso aqui não condiz mais com você, isso aqui não vai te servir, não. A consultoria de imagem, ela tem várias etapas e vários serviços dentro dela. Então, atualmente, eu faço closet cleaning, personal shopper, coloração pessoal e a estratégia de imagem. São esses 4 serviços que eu, como consultora, trabalho. Mas tem outras demandas também que outras pessoas fazem. Mas, em tese, de um modo geral, é isso. É a gente observar, em primeiro lugar, o seu estilo, o que é que você quer transmitir com a sua imagem. Ou tem clientes que chegam para mim só com a demanda em si da coloração pessoal, que é, de fato, a gente descobrir as cores que favorecem, as cores que não vão favorecer, cabelo, maquiagem, acessório. Ou tem clientes empresariais que, às vezes, querem fazer o seguinte, eu preciso de um uniforme na minha empresa. Qual vai ser esse uniforme? No sentido de modelagem, no sentido de cor. Eu vou às compras com você também, depois da gente já ter feito a estratégia de imagem. Então, assim, eu falo que a consultoria em si, dividida em todos esses serviços,
não é só sobre roupas. Não é só sobre a gente chegar na casa de uma pessoa, ou chegar até a pessoa e falar de roupa, falar de acessório. É muito mais do que isso. É, de fato, a gente descobrir quem é você no mundo. O que é que você está querendo transmitir com essas peças? A partir daí, a gente vai ver o que é que vai te favorecer, qual que vai ser a estratégia que a gente vai usar, ou se é só a questão de cores, o que é que te incomoda em relação às cores? Para a gente trabalhar muito mais do que só cor ou só roupa. A gente trabalhar, de fato, o que você quer transmitir para o mundo. E até mesmo de uma forma mais assertiva. Com toda certeza. Porque, às vezes, principalmente a gente que é mulher, a gente chega, a gente não sabe o que é que combina. A gente vai muito pelo emocional. Mulher é emocional. Sim, com toda certeza. Eu gostei mais dessa cor, mas talvez aquela cor não vai te favorecer tanto. Às vezes a gente gosta de uma coisa que tá ali na moda e o que tá na moda não nos favorece. Quando a gente vai vestir, a gente se frustra. Então, assim, o meu papel enquanto consultora é encurtar esse caminho entre o que você quer transmitir, o que você está transmitindo e a gente achar um equilíbrio nisso ali. Para você fazer o que de fato você consegue fazer, para você sustentar essa nova pessoa que você quer ser. Nossa, entendeu? Com certeza. E você perguntou também se eu atendo homens. Atendo. De um modo geral, os homens são mais fechados. Mais isso. Né? São mais fechados com essa questão de imagem. O que tem mudado nos últimos tempos, mas ainda assim é uma demanda muito menor do que as mulheres. Mas também já estão se preocupando mais com esse quesito de se arrumarem. De se arrumar, né? De estar vestido de forma correta. Exatamente. Você consegue identificar, Gabi, o estilo de uma pessoa? Ou existe um estilo certo para alguém? Não, na verdade, essa questão de estilo certo, eu inclusive acho que é um erro a gente falar a respeito disso. Por quê? A gente não pode definir pessoas e colocar essas pessoas dentro de uma caixa. Todo mundo tem sim seu estilo. A gente tem um estilo, você tem o seu, eu tenho o meu, cada pessoa vai ter um. Mas essa questão de identificar os estilos, a gente faz através de muita técnica, mas principalmente de muito diálogo. Eu preciso entender o que é o seu dia a dia. O que você está querendo com aquela peça, com aquela roupa? Quais são as suas referências de estilo? De um modo geral, dentro da consultoria de imagem, é normal que a gente tenha 3 estilos. Um estilo principal, um secundário e um terciário. Mas a gente também transita entre os vários estilos que tem. Então, a gente tem 7 estilos universais, mas a gente transita e pode transitar entre esses estilos. Então, como que a gente identifica isso? Conversando, alinhando ali as expectativas, alinhando com as técnicas, com o conhecimento em si, e a gente vê de fato o que você está querendo transmitir. Eu falo que assim, se puder ser uma única pergunta para essa questão de estilo, é o que você quer transmitir para o mundo. Qual a imagem que você quer passar de você? Porque muitas vezes as pessoas que vão chegar até nós, ou a gente chegar até uma pessoa, a gente não vai ter, talvez, um tempo de se apresentar para a pessoa. Eu sou a Gabi, eu gosto disso, eu gosto daquilo, meu jeito é isso, meu jeito é aquilo outro. Então, assim, as pessoas precisam também olhar para a gente e conseguir identificar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é e o que é melhor para transmitir isso do que as nossas roupas, do que o nosso jeito. E eu falo que assim, não é só sobre roupa. O jeito da gente também transmite as coisas. Tanto é que a maioria da nossa comunicação em si é uma comunicação não verbal. Nossa, falou tudo. Então, se a gente às vezes não fala, as pessoas precisam ver o que nós somos. Nossa, com certeza. Então, esse é o trabalho da consultoria de imagem. Nossa, e nessa questão de estilo, é justamente isso. É a gente olhar as expectativas, o dia a dia, o que você está querendo passar e a partir daí a gente descobrir o seu estilo pessoal. Nossa, muito incrível, Gabi. Sabe o que me faz pensar em tudo isso? Isso está ligado totalmente com o que a gente é por dentro. Com toda certeza. Eu acredito que a gente transmite através das nossas roupas o que a gente é por dentro. Com toda certeza. Então a gente consegue identificar o estilo de alguém, a personalidade, através das roupas. É exatamente isso. E isso é uma coisa que nem todo mundo presta atenção. Às vezes as pessoas ignoram muito isso. Qualquer roupa serve. Isso aqui tá bom.
E não é isso. Não a gente mesmo. precisa dar essa importância, como você disse. Não vai dar tempo de se apresentar. De que forma que você quer que as pessoas te vejam através do que você está vestindo. Não é futilidade. Eu acredito que muitas pessoas podem pensar dessa forma. Isso é porque não se encontraram de fato, né? Porque quando se encontra consigo mesmo, é fácil você se identificar. Sim. Isso aqui já não combina mais, isso já não condiz com o que eu sou. Isso tudo tá ligado com a nossa personalidade, com o que a gente é por dentro, não é? Com toda certeza. E eu falo que isso que você falou é tão importante que é o seguinte, essa situação toda da gente começar a se preocupar ainda mais com a imagem, óbvio, ela sempre existiu. Mas isso pós-pandemia foi uma coisa muito forte. Porque a gente ficou em casa durante um período muito grande de tempo. Então, quando a gente saiu para o mundo, quando a gente saiu ali, a gente precisava mostrar, de fato, o que a gente gostava, como a gente estava se sentindo. Então, veio ainda mais essa preocupação com a roupa. E sim, as pessoas, de um modo geral, às vezes acreditam que consultoria de imagem ou é caro demais, que é uma coisa assim que está muito distante da realidade de todo mundo, ou é algo que a pessoa não precisa. E muitas vezes a pessoa precisa mais do que ela possa achar. Porque é o que você falou, a gente vai mostrar o que a gente é com as nossas roupas, com o nosso comportamento. Então, assim, é algo que não é futilidade em hipótese alguma. É algo que é da gente e faz muito mais sentido quando você pensa, de fato, o que é que você está querendo transmitir que vem lá de dentro. Então, é algo que está dentro da gente, de fato, você precisa colocar para fora ali. Com certeza, isso faz tanto sentido, gente, que eu vou até falar aqui que há um tempo atrás eu fui na terapia e isso tá fazendo totalmente sentido para mim hoje, Gabi. A gente até estava conversando aqui antes de começar que isso faz todo sentido. Eu amo cores, gosto de todas as cores, o que é colorido. Isso reflete a minha personalidade com o que eu sou. Mas talvez isso não combine com a imagem que eu quero passar. Eu acredito que a consultoria também ajuda nessa forma. Com toda certeza. Eu posso gostar de algo, mas o que eu gosto não transmite o que eu quero ser. Sim, isso é totalmente diferente. E nesse caminho a gente encontrar o seguinte, igual eu te falei no início, a gente alinhar as expectativas. Olha, eu gosto de cores, tem a possibilidade de eu fazer isso de uma forma ok, de uma forma que seja melhor do que a forma que eu tô fazendo agora? E a gente não precisa, é um outro mito, inclusive, da consultoria. Que as pessoas acham que vai chegar e mudar completamente o que você é. Não. A consultoria é, de fato, exaltar o que você é, o que você gosta. Então, por exemplo, você citou o exemplo de cores. Você ser uma pessoa que gosta de cores, que se comunica bem com elas. Então, as cores que eu estou usando são cores que vão transmitir os sentimentos que eu estou querendo passar. As cores que eu gosto de usar me favorecem a minha estratégia de imagem, o que eu quero passar para o outro. Então, assim, a gente não precisa mudar quem a gente é. Realmente. A gente só precisa achar formas certas de fazer isso acontecer. Exatamente. Uma das minhas até preocupações e dúvidas que eu quero até te perguntar aqui é sobre quem tem cabelo cacheado. Eu acredito que nós, mulheres que temos o nosso cabelo cacheado, tem uma certa preocupação de, às vezes, pensar que o cabelo cacheado deixa muito infantil. Às vezes eu quero transmitir uma imagem de uma mulher, mas o cabelo cacheado infantiliza muito. Entendi. Então, se eu não usar também a peça de roupa, vou dizer que é correta, se que transmita mais essa infantilidade, fica mais, de forma mais ampla isso, de mostrar mais o lado infantil. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? O cabelo transmitir isso? Tudo, na verdade, Clarice, vai comunicar. Qualquer coisa que você utilize, teve um dia desses, há uns tempos atrás, que eu abri caixinha de perguntas, e aí me perguntaram a respeito de capinha de celular. Tem alguma coisa a ver com a consultoria de imagem? Em tese, não. Mas tudo em nós comunica. O tempo todo a gente está comunicando. Então, o exemplo da capinha de celular. A pessoa que está com uma capinha de celular, com o celular, a tela toda trincada, ela está comunicando para a gente o quê? Talvez um certo desleixo, talvez uma certa irresponsabilidade ali com as coisas que são delas. Então, tudo em nós comunica. Esse é o primeiro ponto. Partindo para a questão do cabelo. O seu cabelo também ele vai comunicar alguma coisa. Então, o que você quer comunicar com o seu cabelo? O cabelo cacheado definitivamente não é um problema. Muito pelo contrário. O
cabelo cacheado, ele, maioria das vezes, ele vem para reforçar a sua essência. Tem pessoas que, de fato, elas querem, não se sentem bem ali com o cabelo que tem. A gente vai achar formas também de fazer com que a pessoa se sinta bem. Mas o cabelo em si, ele vem para reforçar a nossa personalidade. E não é só o cabelo que vai conseguir, às vezes, passar uma imagem infantil. É o conjunto da obra. Então, se você, por exemplo, com o seu cabelo cacheado, você ainda coloca, além do cabelo cacheado, um tanto de laço no cabelo. E quando eu falo laço, não é um laço bonito, trabalhado. Às vezes aquele laço colorido demais, que vai remeter as pessoas a olharem para aquilo e imaginar, às vezes, uma criança. A roupa infantilizada demais. Então, assim, não é só o cabelo, sempre é o conjunto. Não é só a blusa que vai conseguir me deixar mais elegante ou menos elegante. É sempre o conjunto. Por exemplo, o blazer. O blazer, ele vai conseguir deixar alguém mais elegante? Não, sozinho não. Sim. Isolado, nenhuma peça, nenhum item que a gente usa de acessório, de maquiagem, da nossa personalidade em si, nenhum item sozinho vai comunicar alguma coisa. É sempre o conjunto. Sempre o conjunto. Sempre. Então não quer dizer que isso é um problema, não, né? De jeito nenhum. Cabelo, igual eu falei, vem pra reforçar a sua essência, assim. E sabe o que me faz pensar, Gabi? Que às vezes não é um problema em si. Igual eu vejo muitas pessoas criticarem agora, que é uma das coisas também que é All Star. Não é a forma que você usa ele. Exato. Mas que roupa que você tá usando junto com o All Star. Exatamente. Você dá alguma dica que poderia estar usando? Vamos supor que, igual eu amo usar. Que não ficaria infantil. De uma forma que vai olhar e vai falar, um adolescente. Você quer passar aquela imagem de tô com um All-Star, mas eu sou uma mulher. Mas eu sou uma mulher. Entendi. Clarice, a gente sempre vai partir do ponto seguinte. O seu gosto pessoal. Por quê? Entrando nessa questão de gosto pessoal. Às vezes a gente também tem que aceitar que o All-Star que a gente usa é um All-Star infantil. Quais são as cores desse All-Star? Às vezes ele de fato vai transmitir uma imagem mais delicada ou uma imagem mais ousada. Vamos imaginar que esse All-Star é um All-Star de oncinha, por exemplo. Um animal print, a pessoa combine isso com uma peça de couro, por exemplo. Longe de ser uma imagem infantil. Então, se é uma dica, sempre pense nessa questão do conjunto como um todo. O exemplo que você deu do All-Star. Olha para o All-Star ou para qualquer outro acessório, calçado que você tenha e tenta imaginar ele de forma isolada. O que é que ele sozinho transmite? Conseguiu imaginar isso? Imagina o ponto de quais são os outros acessórios, as outras composições que você vai fazer com ele. Aí você pensa também, essa composição que eu acabei de fazer, quais as cores dela? As cores estão me remetendo o quê? O conjunto está me remetendo o quê? Porque o All-Star sozinho não vai também te trazer problema nenhum. Exatamente. Entendeu? E às vezes o que a gente confunde muito. Exato. Né? Às vezes as pessoas também julgam dessa forma. De ver algo e já remeter e já falar, parece uma criança, parece um adolescente. Mas tudo depende da forma que usa. Exatamente. Da composição que a gente faz. Sozinho, nenhum acessório, nenhum item vai comunicar nada. E assim, Gabi, você acha isso... Eu acredito, na minha opinião, que isso deveria toda pessoa ter acesso à consultoria. Até mesmo para se autoconhecer, para conhecer de fato, como você falou, que eu achei importantíssimo, o que você quer mostrar para o mundo, qual a pessoa que você quer transmitir lá fora. Igual eu falei, isso talvez seja uma coisa que as pessoas deixam um pouquinho de lado. E eu tô vendo aqui a importância que isso tem. Né? A importância que isso pode gerar, o impacto que isso pode gerar na nossa vida. Com certeza. Né? Porque quando a gente se encontra, como eu citei aqui de fazer a terapia, de dar essa virada de chave, hoje eu vejo a importância que isso tem. E olha que a gente nem marcou ainda, né? A gente tá ainda a gente ainda tá no processo. Sim. Mas assim, eu tô vendo tanto que isso é importante. Gente, eu falo que assim, a consultoria de imagem, ela é muito além da gente falar só sobre roupas. Isso de roupa, é óbvio que dentro da consultoria você vai aprender a fazer composições assertivas, a gente vai falar de cores, mas é tão além disso, sabe? Eu falo que é um processo de autoconhecimento tão grande, tão profundo, e eu, enquanto profissional, eu tenho que ter também esse cuidado de entrar no seu mundo, exatamente, de não simplesmente virar para você e falar, Clarice, isso aqui não te serve mais, isso aqui não vai ficar aqui dentro do seu guarda-roupa. Não é isso.
E então eu acredito sim que todo mundo tinha que ter acesso a isso, que todo mundo poderia sim fazer isso, e não é só pela questão de, é óbvio, eu ser a profissional e estar falando disso, mas de fato acreditar que isso faz muita diferença. Totalmente. Então, assim, é algo que as pessoas tinham que ter um olhar mais apurado, e não para a consultoria de imagem em si somente, mas de fato para a mensagem que a gente está transmitindo. Porque muitas vezes a gente às vezes perde oportunidades, a gente perde lugar de fala, justamente porque a gente não se posiciona da forma correta. Então, esse posicionamento da forma correta também inclui a forma com que a gente se veste, a forma com que às vezes a gente, os exemplos que a gente estava dando aqui, com que às vezes a gente parte o nosso cabelo, é para um lado, é para o outro, é no meio, o meu corte de cabelo. Então, tudo transmite, tudo caminha ali muito alinhado para a gente não pensar nisso da forma que deveria, entendeu? Exatamente. Às vezes até mesmo, Gabi, sabe o que me faz refletir? Muitas mulheres às vezes têm um desleixo de não fazer uma unha, Sim. de não cuidar de um cabelo, de não vestir a roupa correta, qualquer coisa serve. Talvez seja a forma como ela está por dentro e tá transmitindo para o lado de fora. Exato. Uma mulher segura, uma mulher autoconfiante, ela jamais vai deixar a sua imagem de lado. É a primeira coisa que ela vai olhar e vai se apegar, né? Sim. A minha imagem, como eu tô transmitindo isso para as pessoas lá fora. Talvez não esteja ligado à vaidade, que eu acredito que a vaidade seja totalmente diferente disso. Sim. Eu falo que isso que você fala é tão importante, Clarice, que é normal, e é uma coisa que eu sempre pergunto nos meus atendimentos, se a pessoa às vezes está passando por algum processo de mudança na vida. Por exemplo, uma gestação, ela teve filhos recentes, ou se separou recentemente, divorciou, terminou um namoro, mudou de cidade, mudou de emprego, porque é normal que a gente, quando as coisas vêm pra gente, a gente se expresse de alguma forma. Exatamente. Então, isso que você falou é real. O que a gente sente por dentro é o que a gente transmite. Então, às vezes a pessoa se veste assim, tem pessoas que sim, de fato, por não saber, outras por desleixo mesmo, e tá tudo bem. Mas, maioria das vezes, o que eu posso observar é que sempre tem alguma coisa, sabe, ali, mais profunda do que a pessoa imagina. Às vezes é um momento de vida em que a pessoa precisa de mudança, às vezes é um momento em que ela precisa, mas não faz nem ideia de como começar essa mudança. Então, isso é algo muito pertinente, o que você falou a respeito. Faz muito sentido. Às vezes a gente julga muito, a mulher tem isso, tem. né? A mulher chegou, a primeira coisa que a gente olha é a roupa, Sim. o cabelo, como tá. Mulher tem dessas coisas, não tem jeito. Tá observando tudo. Então, quando a gente vê uma mulher que às vezes não se comunica tão bem, como você disse, que a comunicação ela é tudo. Sim. Antes mesmo de abrir a boca, a nossa roupa, isso ficou gravado, Gabi. Sim. Vai comunicar pra gente. E não só a nossa roupa, o nosso jeito. O nosso jeito, o nosso comportamento. Tem todo um conjunto Exatamente. através disso. Então, talvez aquela mulher, como você falou, tá passando por uma fase difícil, não sabe lidar com várias situações da vida, não é que se veste mal, né, Gabi? Exato, mas não consegue realçar sua beleza ali da forma como das roupas que usa, da forma que veste, da forma que se fala, porque também não adianta nada se vestir super bem, mas aí o outro conjunto. É como se diz, abre a boca, acabou ali tudo que estava passando. Exatamente. É um conjunto mesmo. Um conjunto, literalmente. Me responde uma coisa, Gabi, por onde a pessoa pode começar a transformar esse olhar quanto ao seu estilo? Olha, eu falo que o primeiro passo para a gente transformar o estilo da gente é, de fato, a gente fazer uma autoanálise. É a gente olhar para a gente mesmo, ter essa coragem de olhar para a gente mesmo e pensar, o que eu estou transmitindo agora? Qual é a minha imagem atual e qual é a imagem que eu quero? Tá muito distante da imagem que eu quero? O que eu posso fazer com as coisas que eu tenho hoje para transformar essa imagem? Às vezes você vai responder essas perguntas e você vai pensar o seguinte, o que não tá legal aqui dentro da minha imagem é o meu cabelo. O que não está favorecendo a imagem que eu desejo transmitir são as minhas roupas. Então, de fato, o primeiro passo é você fazer essa autoanálise. É você chegar nesse ponto de que você não está passando a imagem que você deseja, que você sabe isso, que você não está passando a imagem que você deseja, e projetar a imagem que você quer passar. E a partir dali, você fazer esse caminho de quais são os elementos que estão ao meu favor, ao meu alcance,
para que isso aconteça. Então, esse seria ali o primeiro passo para você transformar de fato o seu estilo. E isso pode ser uma coisa difícil para muitas mulheres. Porque muitas mulheres estão tão ligadas ali ao automático, uma vida, uma rotina sobrecarregada demais, que não tem tempo de olhar para si mesma. Sim. Então vai muito da autoanálise, como você disse, do autocuidado, se autoconhecer. E muitas mulheres não têm essa oportunidade de se autoconhecer. Se sabotam muito, né? Muito. Igual a gente estava falando, você falou dessa questão de rotina. Isso também é algo que a gente pode sim colocar para a gente transformar o nosso estilo, a gente ter uma rotina que nos favoreça. Porque não adianta nada, por exemplo, eu querer transmitir... eu quero transmitir elegância. Mas eu vou transmitir elegância se eu sempre estou atrasada, se eu sempre... eu vou pegar a primeira roupa que tá ali, a primeira roupa tá amarrotada. Eu vou com ela mesmo, que eu já tô atrasada. Não vai dar certo. Ou então vir com a preguiça de falar, passar um pozinho, que rosto. Preguiça, Sim. Pra quê? Vou desse jeito mesmo. E o que a gente estava conversando também, eu sei que não é fácil, não adianta a gente ser hipócrita e falar que todos os dias vão ser mil maravilhas, que todos os dias vão nos favorecer. Isso não, a vida tem problema, os problemas interferem no nosso dia a dia, na nossa autoestima. Tem dia que de fato a gente não vai ter esse ânimo de se arrumar, mas é um compromisso que a gente também precisa fazer com a gente mesmo. Nossa, com certeza. Da gente assumir o lugar que a gente está e o lugar que a gente quer estar. Da gente conseguir fazer, de fato, o que precisa ser feito enquanto adulto para que essa mudança que a gente busca também aconteça. Então, isso é uma forma até de amor mesmo com a gente mesmo. Com toda certeza. De se amar. Muitas mulheres, muitas pessoas não sabem o que é isso. Não. Amar a si mesma. Eu falo que às vezes não sabem porque estão passando por um problema. Igual a gente também estava conversando a respeito disso. Às vezes as pessoas passam, é uma gestação, é a perda de um ente querido, tá vivendo ali um luto, uma separação, enfim. Tem várias coisas que podem e vão se influenciar nessa questão. Mas o maior compromisso que a gente tem com qualquer pessoa começa com a gente. Então, literalmente. É a gente... ter esse olhar pra gente. Exatamente. Trazer isso pra gente. A gente Às vezes se a gente cuidar. ama demais o outro, olha demais o outro, o marido, o filho, e acaba esquecendo da gente mesmo. Sim. A gente fica pra depois. Depois eu arrumo. Depois eu faço uma unha, se der tempo. E não é um assunto que a gente tem que deixar pra depois. A gente não pode se deixar pra depois. Não pode se deixar pra depois. E a gente também não pode deixar... e não é uma fala egoísta, mas a gente não pode deixar com que as outras pessoas ocupem na nossa vida um lugar de maior importância do que nós mesmos. Exatamente. Então é a gente se cuidar assim. Eu acho que é importante a gente ter essa rotina. Eu vou fazer uma unha, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou me arrumar mesmo que assim, dentro do que eu posso, com as coisas que eu tenho pro momento, porque muitas vezes também as pessoas acreditam que eu vou passar uma imagem, eu preciso gastar um dinheiro que eu não tenho, eu vou ter que comprar uma roupa que eu não vou conseguir comprar. Não é a gente dar também um salto maior do que a perna da gente, mas é a gente começar com o que a gente tem ao nosso alcance. Se o que eu tenho ao meu alcance hoje é somente eu pentear o meu cabelo, passar uma maquiagem leve e vestir o meu jeans e a minha camiseta, tá ótimo. Faça isso. Comece a partir daí. Mas não deixe de começar por causa disso. Exatamente. Entendeu? Então essa parte de autoconhecimento é tudo. Tudo. Eu falo que para essa questão de construir, eu acho que para todas, na verdade, de um modo geral com a vida, a gente se autoconhecer, a gente fazer essa análise e o primeiro ato de amor ser com a gente mesmo é o ponto para qualquer mudança, inclusive para isso, de estilo, de comportamento, para tudo. E sabe uma coisa que vem aqui na minha cabeça, Gabi, que eu penso? Talvez a mulher, vamos citar um exemplo, num casamento, talvez a mulher não se arrume tanto, mas também tem que partir, às vezes, do marido dessa força. Sim. Então, se não tem esse amor dentro de casa, dentro do relacionamento, dentro do casamento, a mulher também, de certa forma, vai refletir lá fora desleixo. Com toda certeza. De não ter cuidado. Porque às vezes o homem, o marido, em casa não valoriza isso. Sim. Não valoriza a mulher estar arrumada, não valoriza, não incentiva. Olha, vai lá no salão, nem que seja de vez em quando. Vai lá no salão fazer um corte no cabelo, né, fazer uma escova, que seja. Verdade. Então isso também tem que partir também dos homens. Eu acho que tem que ser também um apoio ali. Apoio.
Porque, na verdade, para partir mesmo da gente, em primeiro lugar. Mas, sim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também nos influenciam e contribuem com toda certeza. Exatamente. Então, é até bacana isso de você falar o seguinte, trazendo para a parte da consultoria. A gente tem muita mania de... Essa roupa minha é a roupa de ficar dentro de casa e essa minha roupa é a de sair. Gente, verdade. Não façam isso. Não façam isso. Esse é um dos maiores erros que a gente pode ter, porque não existe a Gabi de dentro de casa e a Gabi lá da rua. É óbvio que com o meu marido, meu filho, que eu tenho um grau de intimidade muito maior, eu vou me comportar de uma forma talvez mais intimista de fato com as pessoas que eu convivo. Certeza. Mas eu não vou deixar de ser a Gabriela. Não tem a Gabriela de casa e a Gabriela da rua. Então, qual é o sentido da gente também fazer isso com as roupas? Eu vou ter a roupa de dentro de casa e a roupa de sair. Por quê? Isso dificulta com que a nossa imagem de fato seja uma imagem fixada ali, uma imagem assertiva. Porque exatamente. Essa questão de consultoria de imagem, tudo que a gente trabalha é através da repetição, da constância, de você de fato conseguir sustentar o seu comportamento, de você de fato não é nem sustentar, é você ser aquela pessoa ali de fato. Então a gente precisa pensar nisso também, da gente não ter essas separações, da gente ter sim um apoio das pessoas dentro de casa. É o marido, às vezes não é o marido, então vai ser uma amiga. Quem que vai ser sua rede de apoio para essa mudança? E está aberto também a mudanças, porque às vezes muitas mulheres não estão abertas a isso. Exato. Né? Às vezes quer mudar, mas não tem aquela coragem, né? De falar, a mudança chega, trava, né? Trava, não consegue. Então, tudo isso faz parte de um conjunto. Com toda certeza. Né? E aí, uma dica também, aproveitar e já dar uma dica, que o que você pode fazer para que você consiga mudar o seu estilo? O que você pode fazer para transformar? Cria pastas visuais de você olhar ali, às vezes, uma pasta no Instagram, uma pasta no Pinterest, de você ter essas referências visuais. O que eu gosto visualmente? Então, eu vou colocar aqui dentro dessa pasta tudo que eu gosto. E as coisas que eu gosto, eu vou começar a ver com frequência. Para que isso? Para você observar, às vezes, sobre corte, sobre caimento, sobre tecido, sobre composição. Então, é de fato você ter esse hábito de criar as coisas visualmente e depois você trazer aquilo ali para o seu mundo também. E isso é gradativamente, né, Gabi? Não vai ser do dia pra noite. Nunca. Ninguém vai ter lá, eu vou separar aqui não sei quantos mil, vou comprar de roupa, gente. Vou jogar minhas roupas fora. Não é esquadrão da moda. A gente tava até falando isso aqui, né? Que isso aqui é uma realidade de uma TV, de um programa. E isso dali também, até mesmo para os participantes, quando sair dali, vai ter constância de manter aquilo ali? Às vezes não. E igual você falou, não é do dia pra noite, gente. As mudanças, igual a gente estava conversando. Você, por exemplo, que a gente vai começar. Você tem quantos anos? 30. 30 anos. Você viveu 30 anos da sua vida sendo uma pessoa, tendo um comportamento, vestindo determinadas roupas. Aí eu vou encontrar com você 2, 3, 4, 5 vezes. Em 5 vezes que a gente se encontrar, na próxima vez você já vai conseguir ser uma pessoa completamente diferente do que você era há 30 anos atrás? Não, você não vai conseguir isso. Então, é a gente também ter essa clareza, essa consciência e não se cobrar no sentido exagerado do que, de fato, a gente precisa fazer. Porque é óbvio que precisa, sim, existir uma cobrança com a gente mesmo, da gente se propor a mudar. Mas não precisa ser aquela cobrança louca, excessiva, a ponto da gente também achar que a gente está sendo insuficiente para as coisas que a gente quer. Por isso que eu falo, a autoanálise, ela é importante para tudo. Ela é importante para a gente, de fato, ver as coisas que a gente está fazendo, ver o que está acontecendo, como que a gente está, e se faz sentido, de fato, a gente começar a mudar aquilo ali, como a gente vai começar a mudar aquilo. Não vai ser do dia para a noite. Exatamente. É um passo de cada vez. Gabi, eu estou impressionada como que a consultoria pode transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, e como que alguém pode te contratar se quiser fazer uma consultoria com você. Gente, eu fico muito feliz por poder falar disso aqui, de você abrir o seu espaço, porque de fato é algo que não é só sobre roupas. É algo sobre a gente, sobre a nossa autoestima. E enfim, é algo que agrega muito na vida de todo mundo.
Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, é @gabrielamartins.consultoria. Vocês podem entrar lá no link da bio, tem o meu contato, podem me chamar, podem me mandar direct, eu sempre estou à disposição. E essa é a forma mais fácil de falar comigo. Mas às vezes vocês me verem na rua também, me perguntar, pode, né, adoro conversar, bater papo, a gente falar disso, incrível, é bom demais. Demais. E também eu vejo lá no seu dia a dia, você dá muita dica nos seus stories. Sim. Você abre a caixinha de pergunta. Então, você também tem essa forma aberta, né, no seu Instagram. Tenho. E lá também eu falo, eu coloco lá o seguinte, ali é uma vida real da gente falando sobre as coisas que a gente deseja com a nossa imagem. Então, vocês vão ver lá dica, vão ver dia a dia, porque eu entendo também que não é a gente chegar e jogar nas pessoas um tanto de informações que talvez não sejam relevantes ali para o dia a dia da pessoa. Exatamente. Porque cada um vai ter uma rotina, uma forma de lidar com a vida, enfim. Então, ali é de fato um lugar para a gente ter essa troca, eu conseguir agregar na vida das pessoas, nesse quesito de imagem pessoal, porque a imagem pessoal da gente importa, sim. Com certeza. E ali é o lugar para a gente falar a respeito disso. Exatamente. E que as pessoas se conscientizem dessa forma. Sim. De olhar para dentro de si com carinho, com amor e ver o tanto que isso faz parte e tem que fazer parte da nossa vida. Com certeza. Como a gente se comunica com o mundo aí. Eu brinco dia de sábado, todo sábado eu faço unha. E todo sábado eu posto a mesma coisa, que eu estou indo cuidar da pessoa mais importante do mundo, que sou eu mesma. E olha que eu tenho um filho. Então, assim, nem ele, por mais que eu ame demais, mas eu preciso também estar bem para eu cuidar das pessoas que eu amo. E a forma de eu cuidar das pessoas que eu amo é me cuidando. Então, esse é o ponto que a gente precisa se conscientizar e saber que a imagem da gente importa. Então, às vezes, se tá bagunçado lá dentro, vai estar bagunçado por fora também. Exatamente. Então, talvez a gente fazendo o caminho inverso, de arrumando o exterior, a gente consiga também, de alguma forma, arrumar o interior da gente. Com certeza. Gabi, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu, assim, tô muito honrada e muito feliz, porque realmente veio no momento certo para isso. Então, que as pessoas que possam estar assistindo também possam ser tocadas de alguma forma, possam ver de forma diferente também, né? Como você demonstrou aqui de uma forma bem natural, né? De olhar para dentro de si mesmo. Então, que as mulheres olham para si. Sim. E você tá aí à disposição, tenho certeza. Com toda certeza. E eu que agradeço demais a você por ter aberto esse espaço. Te parabenizo aqui pelo trabalho que você está fazendo, obrigada, por tudo Gabi. Que você posta, seu jeito. Eu já te falei isso em outras oportunidades também. O tanto que é relevante as coisas que você faz. E agradeço mais uma vez a honra de poder estar aqui. Muito obrigada. Então foi isso, pessoal. Até o próximo episódio.